Explore o lado oculto da vida rural, enquanto desvendamos 3 relatos arrepiantes, terror em fazendas que vão deixar você sem fôlego. Intrusos misteriosos, pedidos de ajuda no meio da noite e rituais macabros são apenas algumas das reviravoltas que encontraremos nestas histórias assustadoras. Se você é corajoso o suficiente para mergulhar em um mundo de suspense e arrepios, prepare-se para uma jornada inquietante através dos segredos sombrios das fazendas. Esse é o Contos Sobrenaturais, e seja muito bem-vindo. Essa história se passa na fazenda dos meus avós, no verão de 2018. Eu estava sozinho uma noite, já que meus avós estavam fora. Eu estava sendo pago para vigiar a fazenda por algumas noites. Na última noite, estava assistindo TV na sala quando comecei a ouvir um barulho estranho vindo de fora, no milharal. Dei de ombros, pois achei que provavelmente era um cervo. Até que ouvi todas as vacas começarem a mugir ao mesmo tempo. Geralmente, você ouviria talvez uma vaca mugir de cada vez, mas quando todas as vacas começaram a mugir, algo estava errado. Ou alguém teria que tê-las assustado para fazê-las enlouquecerem assim. Eu era o único na fazenda, então era claro que era meu trabalho ver o que estava acontecendo. Fui até o armário para pegar um casaco e sair, mas, assim que estava prestes a sair, ouvi uma vaca gritar muito alto. Fiquei parado por um tempo, tremendo nas minhas botas. Algo terrivelmente errado estava acontecendo com as vacas. Rapidamente, subi as escadas para o quarto do meu avô. Embaixo da cama dele, ele sempre guarda algumas armas. Peguei seu rifle de caça e saí. A vaca ainda não parava de mugir, então fui até o celeiro para verificar se havia algo fora do comum. Todas as vacas ainda estavam aqui. Até que desci mais e percebi que uma vaca estava faltando em sua baia. Não fazia sentido. Eu tinha certeza de que ela estava trancada no estábulo da última vez que o vi. Pensei ter ouvido uma vaca fazer um som agudo de alce vindo do milharal fora do celeiro. Então saí. Enquanto caminhava para o campo, juro que ouvi o que soava como pessoas falando. Finalmente, cheguei a meu limite. Disparei 2 tiros para o ar. Tudo ficou em silêncio. As vacas estavam quietas e eu não conseguia ouvir nada do campo. Foi até que ouvi passos no campo. Não sabia se tinha coragem de entrar no milharal, mas tinha que fazê-lo de qualquer maneira. Esta é a razão exata pela qual os fazendeiros têm armas. Eu não podia simplesmente me esconder dentro de casa com invasores no campo. Comecei a entrar nas plantações e pude ouvir muitos pares de passos ao meu lado. Estava ficando ainda mais assustado enquanto continuava a caminhar mais fundo no campo. E então eu congelei. Uma das fileiras de milho tinha uma pessoa vestindo somente roupas pretas parada a alguns metros de mim. Eu levantei minha arma, dizendo para ele sair do meu campo. Eu não estava blefando. Eu estava pronto para atirar, mas ele não se moveu. Então, disparei outro tiro para o ar para assustá-lo, mas ele ainda não se moveu 1 centímetro. Então, ele realmente começou a andar em minha direção, com os braços ligeiramente abertos, como se estivesse me dizendo para abaixar minha arma. Eu apontei minha arma para ele novamente, gritando para ele ir embora. Foi quando fiz a horrível percepção de que estava cercado por pessoas vestidas com roupas escuras. Havia pelo menos 6 ou 7 outras pessoas que eu podia ver. Quem sabe se houvesse mais. E quando o homem se aproximou, percebi algo, e ele, junto com o resto, estava usando essas máscaras assustadoras. O homem parou de se aproximar de mim quando comecei a andar para trás. Todos ficaram em silêncio por um momento. Não consigo explicar o medo que estava sentindo. Pensei que estava prestes a ser morto. Foi quando todos começaram a cantar algo. Não consegui entender. Soava como uma língua diferente, mas quase parecia uma canção. Comecei a me perguntar se eles estavam prestes a fazer algum tipo de ritual doentio em mim. Foi quando aproveitei para correr o mais rápido que pude.
Derrubei algumas fileiras de milho. Quando estava sem fôlego, parei e disparei cerca de 6 tiros na direção deles. Ouvi muitos passos e o farfalhar das colheitas indo na direção oposta. Finalmente, os assustei. Corri de volta na direção da casa da fazenda. Parei e vi algo no chão. O que vi ficou comigo, me marcou. Havia uma cabeça de vaca sentada no meio de um círculo de velas. Queria vomitar. Assim que voltei para a fazenda, agarrei o telefone da casa e liguei para a polícia. Contei tudo para a telefonista da melhor maneira que pude. Ela disse que um policial estaria lá logo. Depois de desligar o telefone com a polícia, liguei para meus pais, explicando a situação e pedindo para eles virem me buscar. Papai disse que estaria lá em 1 hora. Sentei-me no andar de cima, no quarto do meu avô, tremendo e chorando ao mesmo tempo. Esperei o que pareceu uma eternidade, até que finalmente ouvi um carro da polícia lá fora. Corri para fora para o policial e nunca me senti tão feliz na minha vida. Contei tudo para o policial. Ele procurou o celeiro e depois um pouco do milharal. E encontrou a cabeça da vaca. Ele chamou uma equipe de busca depois disso, já que agora era uma cena de crime ativa. Quando meus pais chegaram, eu e o primeiro policial conversamos com eles sobre tudo o que ocorreu. Felizmente, meus pais me levaram para casa. Depois disso, meus avós levaram isso muito a sério, é claro, e instalaram um sistema de câmeras de segurança de alta tecnologia em toda a fazenda. Quem sabe que tipo de grupo era, mas claramente estavam fazendo algum tipo de ritual de sacrifício de animais ou algo assim. Acontece que eu era o azarado sozinho em casa na fazenda que eles escolheram para fazer isso. Meu nome é Lucas. Tenho 25 anos e moro na fazenda da minha família. Ajudo a cuidar dela quando meus pais estão fora da cidade. É apenas uma pequena fazenda familiar, não uma fazenda comercial ou qualquer coisa assim. Meus pais querem que eu assuma o controle quando eles estiverem muito velhos para cuidar dela, pois sou o mais velho de 3 e o único filho, mas, honestamente, eu realmente não quero. Não me vejo ficando no interior do Brasil a minha vida inteira e especialmente não depois de algo realmente estranho que aconteceu em julho passado. Meus pais estavam em uma viagem romântica por 1 semana, e então eram minhas 2 irmãs, Camila e Juliana, e eu cuidando da propriedade enquanto eles estavam fora. Não há muito por aqui, muita privacidade e um pouco demais na minha opinião. Exceto por esta noite, começou mais tarde, pois estava se aproximando da hora de ir para a cama. Minhas irmãs fazem faculdade online. Camila faz cursos de verão e estava em seu quarto, em seu laptop, trabalhando. Juliana e eu estávamos assistindo a um show idiota na sala de estar. Nós 3 meio que queremos sair do estilo de vida da fazenda, especialmente porque sou o mais velho e tenho 20 anos. Uma parte temida da vida na fazenda são os predadores, mas não apenas os animais que vêm e comem seus produtos, mas as pessoas que vêm e roubam de você. Acredite ou não, isso não aconteceu muitas vezes conosco, mas acontece. Temos algumas armas em casa. Por isso mesmo nossos 2 cachorros lá fora de repente começaram a enlouquecer no quintal. Algo os assustou, com certeza. Minha primeira coisa foi ir lá fora para o quintal ver o que eles estavam latindo. Ambos estavam olhando na direção das plantações, enlouquecendo. Gritei para eles calarem a boca e eles ficaram quietos. Eu pisei bem na frente das plantações e escutei. Ouvi um assobio vindo de dentro do milharal. Era, sem dúvida, um assobio de um humano. Esta foi a primeira vez que tive um intruso na propriedade sem meu pai estar aqui. Tive que correr para dentro para pegar uma das armas. O cachorro começou a latir novamente. Eu disse às minhas irmãs que alguém estava lá fora no milharal e eu tinha que ir afugentá-lo. Ambas disseram que era uma péssima ideia correr para o milharal no escuro, e elas me deram algum juízo quando percebi que elas estavam certas. Percebi o quão francamente aterrorizante seria. Assim, ao invés disso, voltei para os cachorros.
Mais uma vez, eles estavam enlouquecendo, latindo na direção das plantações. Eu apontei a arma para o ar e disparei um tiro que ecoou na noite, silenciando os cachorros. Eu também estava em algum tipo de êxtase no momento e gritei para sair de nossa terra o mais alto que pude. Senti que teria feito o truque e voltei para dentro. Minhas irmãs estavam rindo, o que me fez rir também, mas nossa risadinha entre si não durou muito porque o cachorro começou a enlouquecer novamente, ainda mais louco desta vez. Voltei para fora pronto para fazer a mesma coisa novamente, mas senti meu coração pular quando vi o cara parado a cerca de 6 metros dos cachorros, bem na frente do milharal. Ele olhou para mim e eu gritei, "Ei!" Nesse ponto, ele correu para o milharal. Eu comecei a correr e dei outro tiro para o ar. Parei perto dos cachorros. Não havia chance nenhuma de eu estar entrando lá também. Não ia deixar os cachorros aqui. Soltei os grampos das correntes dos ganchos e os trouxe para dentro de casa. Eu disse à minha irmã que alguém estava se esgueirando no milharal. Então, o que fazemos? Ligamos para nosso pai. Ele me disse que eu tinha que ser o homem da casa e proteger minhas irmãs. Ele recomendou que eu desse outro tiro de advertência fora para quem quer que fosse não voltar. Depois disso, todos nós fomos gradualmente para nossos respectivos quartos. Minhas irmãs cada uma trouxe um dos cachorros para seus quartos, e eu trouxe a arma para o meu quarto. Só porque estávamos todos um pouco assustados com isso, eu tinha a janela aberta e, enquanto estava deitado na cama assistindo a um filme no meu laptop, ouvi um assobio do lado de fora. Corri para a janela e olhei para fora para ver alguém andando lentamente na grama. Então, como se tivesse algum sexto sentido, ele parou de andar e se virou para olhar para minha janela, ainda assobiando. Esse idiota estava obviamente tentando nos atrapalhar e nos assustar. Uma ideia muito estúpida quando eu já deixei claro que tinha uma arma. Corri para pegar a arma da cama e apontei para fora da janela. Atirei na grama a alguns metros dele, errando de propósito, é claro. Isso cortou o seu pequeno filme de terror. Agiu de forma curta e ele saiu correndo da minha vista. Janela para a frente da casa. Desta vez, ele não voltou. Teria que ser um tolo para voltar depois disso. Eu obviamente disse às minhas irmãs porque atirei e garanti a elas que ele não voltaria. Nunca descobrimos quem era ou porquê. Poderia ter sido algum adolescente ou vários adolescentes apenas tentando assustar alguns fazendeiros inocentes para se divertir. Ou poderia ter sido uma pessoa realmente perigosa. Suzy e eu possuímos uma fazenda em Maringá, Paraná, onde cultivamos principalmente milho. Isso aconteceu em agosto de 2013, numa noite levemente chuvosa. Suzy e eu passamos nossas vidas inteiras na fazenda, é realmente tudo o que sabemos. Claro, vida na fazenda no Paraná significa muito espaço e poucas pessoas. Nossos vizinhos mais próximos, João e Carlos, estavam cada um a cerca de 800 metros de distância em direções opostas. Também são fazendeiros e não tem muito mais acontecendo por aqui. É fácil fazer amizade com os vizinhos. Frequentemente, temos como única companhia, João e Carlos com suas esposas, e vice-versa. Nessa noite comum de final de semana, convidamos João e sua esposa para beber. Todos ficamos muito bêbados enquanto jogávamos baralho. Eles saíram por volta das 11 da noite. Felizmente, é uma linha reta de 30 segundos para chegar em casa. Continuamos bebendo um pouco de vinho enquanto assistíamos a um de nossos filmes favoritos. Estávamos começando a ficar cansados e definitivamente sentindo os efeitos do vinho. Provavelmente iríamos adormecer no sofá abraçados quando houve uma batida na porta da frente. Uma batida à porta a essa hora era incomum, na verdade nunca aconteceu antes. Mas, acompanhado das batidas, pensamos que pudemos ouvir uma voz dizendo algo. Baixei o volume da TV e esperamos. Cerca de 20 segundos depois, outra série de batidas na porta, seguidas de uma voz abafada dizendo: "Precisamos de ajuda."
Eu estava prestes a me levantar e abrir a porta quando Suzy apertou meu braço. Olhei para ela e ela fez uma careta e balançou a cabeça. Não, sussurrou. Só vou perguntar quem é, respondi. Eu não deveria deixá-los saber que estamos em casa, mas é provável que eles já saibam. Fui até a porta e perguntei quem é. A voz do outro lado disse através da porta, e ai, graças a Deus. Você pode abrir? Estamos perdidos. Eu disse, quem são vocês? A voz disse de volta, em minha esposa e eu. Respondi, posso ouvir sua esposa dizer algo? Houve um silêncio por alguns segundos. Então segui, em você me ouviu? A mesma voz disse de volta, em sim, mas ela não está perto de mim. Aqui é onde as bandeiras vermelhas começaram a surgir em minha mente. Comecei a perceber que a voz soou um pouco estranha, como se um homem estivesse tentando fazer sua voz soar um pouco mais alta. Ri e disse, João, é você? João é um grande brincalhão e, estando bêbado, não seria inédito para ele fazer algo assim. A voz disse de volta, em sim, numa voz um pouco mais profunda. Agora eu quase senti alívio, acreditando que era, de fato, João. Mas eu não queria abrir a porta ainda, antes de confirmar. Alguém bater à sua porta tarde da noite, alegando estar perdido, não é comum e é uma causa imediata de alarme. Prove qual é o nome da sua esposa agora, pedi. Uma voz desconhecida respondeu. Ele sabe, ponto. Meu sorriso desapareceu. Peguei meu telefone para ligar para João. Suzy estava assistindo tudo e me disse que devíamos chamar a polícia. E espera, eu disse. O telefone tocou 3 vezes antes de João atender. Imediatamente disse, você está na minha porta agora? Ele respondeu, não. Expliquei que havia alguém na nossa porta tentando me enganar para abri-la. Ele disse que se apressaria e desligamos. Lembre-se de que todos nós ainda estávamos bêbados enquanto isso. Bateram novamente na porta. Gritei, tenho uma espingarda esperando por você. Se você não sair daqui agora. A voz disse de volta, estamos apenas tentando usar um telefone. É tudo o que precisamos. Suzy ligou para o 190, que saiu aqui, mas leva muito tempo para um policial chegar ao local. Ouvimos passos andando em nosso deck de madeira, que envolve a casa. Alguns pares de passos. Na verdade, eles pararam em uma de nossas janelas, que estava com as persianas fechadas, e ouvimos um deles tentando levantar a janela. Suzy, que ainda estava ao telefone com o 190, gritou, e nos deixem em paz. Tive tempo para pensar em correr escada acima e pegar minha espingarda no armário. Literalmente alguns segundos depois, ouvimos mais batidas na porta. Desta vez, era, de fato, a voz de João gritando, abra. Eu deixei João entrar, e ele também trouxe sua espingarda. Ele disse que não viu nada nem ninguém quando parou. Ele ficou conosco até um policial chegar. O policial fez uma pequena varredura rápida da propriedade conosco e saiu. Seguimos o conselho dele e instalamos uma câmera na frente e atrás da casa. Surpreendentemente, algo em que nunca pensamos até esse incidente. Ainda me dá arrepios pensar que tudo que estava impedindo alguém de entrar naquela noite era uma porta de madeira. Muito obrigado por ter assistido. Clique nesse outro vídeo para ver mais relatos como esse. Até a próxima, e tenha bons pesadelos.